Treinamento de banco de dados Oracle, funções analíticas, né? Vamos para o exemplo 2 da função cube. Estou utilizando o exemplo da aula anterior, só que dessa vez eu escrevi o código como se eu fosse fazer sem utilizar a função cube, tá certo? Então nós temos aqui, ó, sem eu utilizar a função cube, como eu teria que escrever o meu comando, olha só. Tá certo? Ó. Com o cube e sem o cube. Então, lembrando que o cube, ele, para a coluna salary, ele vai fazer todas as combinações. Então, ele fez para a coluna salary nessa primeira. O meu agrupamento foi para o departamento ID e job ID. Para a coluna salary no outro, foi somente pelo departamento ID. Coloquei nulo aqui. Para o terceiro select, a coluna salary, fiz por job ID agora, ó. Agrupei por job ID, quero saber por job ID. E 4 combinações eu fiz por somar total, coloquei null e null no grupo, ele vai me somar o total. Então o cube faz isso, ele pega todas as combinações e faz você executar o teu plano, tá certo? Tudo dentro dessa função aqui, ó. Então olha só a diferença do tamanho de código, tá? Vamos executar. Só para vocês verem os dados, ó. Colocou o null em primeiro e o agrupamento sendo feito. Então ele agrupou, ele fez a primeira, ele agrupou somatório de tudo, depois ele agrupou por job ID, tá certo? Depois ele agrupou por departamento ID e job ID, e depois ele agrupou somente por departamento ID, somando os totais. Opa, o vídeo não pegou. Deixa eu ir mais para baixo, né? Então ele fez aqui um agrupamento por tudo, somou tudo, depois ele fez um agrupamento por job ID, certo? Aí aqui ele fez os outros 2 agrupamentos que faltavam. Ele agrupou por departamento ID um total e job ID, e depois ele agrupou somente por job ID. Tá certo? Fez o somatório somente por job ID. Então o cube ele faz isso, e olha a diferença do tamanho de código, né, que eu pude escrever. Isso num exemplo bem simples e bem pequeno, ok? Olha só o tamanho, a diferença do código para vocês verem. Se vocês quiserem executar o plano de execução, como tem muito pouco dado, eu não sei se vai ter muita diferença, tá certo? Mas só para vocês verem que você economiza muito código sabendo utilizar essas funções analíticas, tá certo?